Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre educação de jovens e adultos. Nós já falamos um pouquinho sobre o perfil do aluno, as razões da educação de jovens e adultos no Brasil e no mundo, nos textos anteriores, nos vídeos anteriores. Já falamos um pouquinho sobre o perfil necessário para que o professor consiga desenvolver da melhor forma possível essas aulas, né, destinadas a esse público que é totalmente específico. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades da educação de jovens e adultos, e antes de entrar nesse assunto, eu quero deixar registrado uma coisa que para mim é extremamente importante. Ter muito cuidado na escolha do material, um material adequado para esse público específico. Não pode ser um material infantilizado, como a gente já falou nas outras vezes. Tratam-se de pessoas que somente não tiveram oportunidade de estudar na época convencional, que se fala a idade certa da escola, né? Mas a maioria deles são trabalhadores, são pessoas que deram conta das suas vidas, tiveram suas famílias, tiveram como se sustentar e precisam da escola, principalmente para que essas situações se desenvolvam dentro de uma condição mais justa, mais digna, com acesso a novas possibilidades que isso a escola consegue trazer. Então o material tem que ser destinado a esse público. Nós temos coisas maravilhosas, graças a Deus, né, para que sejam pesquisadas. Temos autores maravilhosos, não esquecer nunca, né, Paulo Freire, que falou muito disso. E agora eu quero lembrar a questão não só para a alfabetização de jovens e adultos, mas como para a alfabetização até da criança, uma coisa que me incomoda bastante e que eu já percebi que traz consequências nem sempre favoráveis. É quando o alfabetizador muito rapidamente passa para a utilização da letra cursiva. Nós sabemos que o aluno adulto, ele tem um desejo, né, de ter a letra bonita. Para ele é importante assinar o nome de uma forma bonita. A letra cursiva traz isso. Mas, antes de se chegar na letra cursiva, que pode se transformar simplesmente numa maneira de copiar um desenho sem significado, para que a gente possa trabalhar efetivamente a alfabetização e o letramento, vamos partir do comecinho, né? Então vamos usar a letra bastão maiúscula. Essa letra, ela simplifica. Se a gente for analisar os códigos, né, das nossas letras, então a gente tem a bastão maiúscula, a gente tem a letra de forma minúscula, a gente tem a cursiva maiúscula, a cursiva minúscula. Isso acaba se transformando em 4 códigos, que para a pessoa que está botando o pezinho dentro da escola, assusta, tudo assusta. Então, se a gente começar só com a letra bastão maiúscula, ele vai entender como é que essas letras funcionam. Essa é uma opinião minha, mas eu comprovei isso até em inúmeros casos, quando através da arte eu desenvolvi vários projetos de alfabetização para aquelas crianças que tinham dificuldade de aprender. E com a letra bastão maiúscula, com as letras móveis, recortando letras, com letras de papelão, você vai juntando. É uma maneira lúdica e que ele aprende. A partir daí, passar para as outros tipos de letra, até chegar na caligrafia que ele quer, né, na letra cursiva, na letra bonita, é um passo prazeroso, sem sofrimento, tá? Então aí a minha dica nesse sentido. Com relação às modalidades da EJA. Primeira coisa, né, voltar à palavra supletivo. Antigamente era usada a palavra supletivo, que hoje ainda existe em algumas escolas, e temos que tomar alguns cuidados com relação a essa palavra, porque ela mostra um ranço arcaico aí, onde a escola seria a única forma da pessoa ser pessoa, né? Já não basta, quando eles se relacionam dessa forma, eu já escutei muito adulto falando, enquanto eu não aprender a ler nem escrever, eu não me sinto gente. Então, realmente, a importância da escola é lindo, maravilhoso conseguir isso, mas não de uma forma de suplência, e sim de uma forma de educação continuada, de direito a acesso a todos os níveis de educação.
Então, eu estou falando isso porque quando se começou a pensar na educação de jovens e adultos no Brasil, isso foi na época do militarismo, né? E existia a frase, né? Vamos erradicar o analfabetismo, como se isso fosse uma doença. A doença não vem pelo analfabetismo. O analfabetismo é que vem de uma doença, tá? Uma doença social. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, porque foi quando surgiu o Mobral, e com essa proposta, e o Mobral, ele veio para substituir a proposta de Paulo Freire, que conseguiu alfabetizar muita gente, muito trabalhador, em muito pouco tempo. Isso começou a incomodar, né, politicamente, pelas razões perversas que existem no subterrâneo do que existe na sociedade, tá? Então, a gente pegando a linha do tempo bem rapidamente. Do Mobral, que depois foi extinto, surgiram outros programas. Existem hoje atualmente vários exames que a pessoa não precisa frequentar a escola, porque ele aprendeu a ler, escrever, a interpretar seus textos sem ir para a escola. Então, se ele prestar alguns exames que existem periodicamente na rede oficial de ensino, ele consegue eliminando matérias e também consegue dessa forma conseguir seu certificado para que ele possa seguir cursos em outras modalidades superiores, tá? Além dos exames, nós temos a EJA regular. O que é a EJA regular? Ela funciona nas escolas da prefeitura, com relação ao ensino fundamental, e funciona nas escolas do estado com relação ao ensino médio. A idade mínima para a frequência da EJA do ensino fundamental é 15 anos, e ela funciona dentro dos moldes do ensino fundamental regular. É um curso noturno, organizado por disciplinas, com horário de funcionamento das 19 até as 23 horas, e mais ou menos, né? E qual é a vantagem? A vantagem é uma porta de acesso. Tem muita gente que teve muito sucesso nessa modalidade de ensino, conseguiu depois fazer ensino médio, hoje são universitários. Nós temos muitos alunos da faculdade que nos relatam terem vindo dessa modalidade, tá? Problemas com essa modalidade é a questão desse horário, aulas de 45 minutos, dividido ainda em disciplina. A gente já falou que as disciplinas, elas não são estanques, o mundo não está dividido, a gente não põe o pé para fora da escola e percebe a caixinha de história, de geografia, de português, de matemática, né? O mundo, tudo está no todo, como eu sempre falo essa frase, né? E ainda se estudar dessa forma compartimentada, não traz todos os benefícios que a gente acredita que a educação possa trazer. Mesmo porque também esse horário não é o mais adequado. Esse aluno geralmente é o trabalhador, acordou às 4 da manhã, então para conseguir se manter ativo e interessado, principalmente com aulas que não sejam tão agradáveis, porque quando ele começa a se inteirar de uma aula, bate o sinal, vem outro professor, e nós sabemos que isso é o grande motivo de estar trazendo o fechamento de muitas classes da EJA, do ensino regular, por falta de aluno. Não é falta de aluno, eles não conseguem dar conta dessa jornada e eles acabam desistindo, e soma-se mais uma tentativa frustrada na vida deles, tá? Para melhorar um pouquinho essa modalidade, foi criado, existe na rede pública municipal de São Paulo, eu estou me referindo nesse texto às experiências de São Paulo. A EJA modular, ela já é bastante melhor, porque ela se organiza em tempos e espaços diferentes, ela é organizada também por disciplinas, mas, por exemplo, a primeira aula, que seria das 7 horas, e a última aula, ela é destinada às oficinas, à recuperação de frequência, a reforço, e as aulas mesmas, elas acontecem no meio desse horário, né? Numa sequência de 3 aulas seguidas, e o curso, ele é formado de acordo com esses módulos, que seriam encontros, mais ou menos assim, de 50 aulas seguidas de língua portuguesa, 50 aulas de matemática. Então, isso acaba aproximando o maior contato entre o professor e o aluno,
E isso ajuda bastante para que a aprendizagem aconteça de uma forma mais significativa. Problemas que eu vejo nisso, ela ainda é conteudista. Então, se são 50 encontros, se o aluno perdeu o encontro 45, ele não segue ou ele não fecha o módulo se ele não voltar para essa aula número 45. Como eu continuo falando que tudo está no todo, aí é onde eu vejo o meu problema, né? Eu não acredito muito nessa questão de pré-requisitos. Pré-requisitos quem faz é a vida. Então, não existe conhecimentos que se encerram em si mesmo. Está tudo ligado uma coisa na outra. Então, isso eu acredito que também seja uma forma de desestimular o aluno e que acaba acontecendo novamente a evasão, a desistência. Daí eu puxo a sardinha para minha brasa, né? Como eu fui diretora, me aposentei como diretora do CIEJA, o meu caso CIEJA Rosemary Frasson, que fica na avenida da Rua Gitaúna, próxima à Avenida Itaberaba, freguesia do Ó, e muitos dos nossos alunos já conheceram e sabem ao vivo, né? Não preciso estar falando, como esse curso ele encanta e ele traz respostas significativas. Não existe só o CIEJA Rosemary Frasson, hoje são 16 na cidade. O meu grande sonho como educadora é que ele se espalhe pela cidade toda, porque ele foi pensado de uma forma mais democrática. Estou falando do meu, gestão democrática participativa direta, o aluno tem voz. Muitas das coisas que acontecem no CIEJA Rosemary Frasson veio através de estudo com os próprios alunos, nosso conselho, os pais, a comunidade escolar. Então, por exemplo, o projeto Apoema significa em Tupi-Guarani aquele que enxerga adiante, ele foi montado pensando no aluno adolescente, que numa conversa com eles nos mostraram, vocês se preocupam tanto com os adultos, mas vocês não se preocupam com a nossa vontade também de aprofundar nossos estudos de uma forma diferente, né? E uma forma que agrade. E o curso do CIEJA, ele é organizado por áreas de conhecimento, mas existe os encontros também modulares, onde o professor e o aluno passa bastante tempo no CIEJA, geralmente, alguns CIEJA, nem todos são organizados da mesma forma, tá? Isso precisaria se conhecer cada um deles para saber, na finalidade, finalmente, como é que cada um se organizou. Mas, por exemplo, eu posso falar dos que eu conheço e do próprio Rosemary Frasson, onde as aulas são organizadas por área de conhecimento, em encontros, ela é presencial, e a parte acadêmica, ela é ligada bastante à parte lúdica, à parte onde tudo que foi feito, estudado, os assuntos de uma forma da transdisciplinaridade. O professor trabalha de forma transdisciplinar. Os eixos da transdisciplinaridade, eles acontecem na contramão da linha do tempo. A gente sai da atualidade para ir buscar as causas disso, para que o aluno se sinta participante dos acontecimentos, como protagonista da história. Ele também está vivendo a história. O que está acontecendo hoje politicamente não nasceu hoje, nasceu lá atrás, isso tem causas, e assim que a gente estuda história, geografia, língua portuguesa, tudo isso com muita arte, que se transforma no nosso sarau anual, e acaba mostrando a capacidade e o talento dentro das múltiplas linguagens, e a capacidade que esse alunado da EJA tem, e que está escondido. Nós temos pedras preciosas nesse país, nessa cidade, que só precisam de uma oportunidade. Então, os CIEJAs são, dentro das modalidades da EJA, é uma delas, tá? Eu me estendi mais porque sou testemunha ocular disso e convido quem quiser conhecer, as portas estão sempre abertas, tá? Lá para o CIEJA Rosemary Frasson. Que vocês leiam nossos textos, os alunos do ensino à distância, em breve a gente estará trabalhando algumas questões, e na nossa aula presencial a gente vai ter a oportunidade de fazer uma roda de conversa sobre esses assuntos, tá bom? Muito obrigada, tudo de bom para vocês.